Beleza? Hoje nós vamos para mais um vídeo de Brawl Stars. Vamos aqui no Pique Gema. Começar. Dessa vez eu tô aquecido. De novo ela vem. Nossa, até pra eu salvar alguém eu morro. Não, só quando eu tô gravando que essas partidas eu vou bem. Quando eu tô gravando, eu tô ruim. Agora eu vou matar alguém. Não! Equipe ruim. Deixa outra. Vamos lá. Fiquei. Matei. Nossa, esconder. Nossa. Sobrevive. Matei. Aí, vamos lá. Tiradinho. Aí, yeah. Jogar de novo. Que pipoca, por favor.
Vou só mais uma vez. Para. Ou talvez mais uma. Que boa, que boa. Matou o crime. Explosão ruim. Toma outra pra clicar aqui, toma de novo. Última partida. 2 ovinhos. Aqui até agora. Mata pra mata. A virada! Oh yeah! Vamos terminando por aqui. Pessoal, até mais.